Bom, vamos lá então, galera, continuar aqui as nossas tentativas de videoaula. Agora acho que eu acertei a área, acho que a gente vai começar a fazer bonitinho. Eu vou falar de referência bibliográfica primeiro, e aí, à medida que for passando, depois eu volto no primeiro vídeo e faço ele direito, enquadrado, bonitinho. Tá bom assim? Pode ser? Então vamos lá, deixa eu deixar vocês verem o beija-florzinho aqui um pouquinho, e vamos falar de referência bibliográfica. Viu? Por que eu preciso de referência bibliográfica? Porque o meu examinador, quem está vendo o que eu fiz, precisa saber de onde eu tirei, ok? Para isso que serve referência bibliográfica, tá bom? Mas tem um jeito certo de citar essas referências, tá? Na videoaula anterior, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que eu ia fazer um layout, um esqueleto do tipo artigo científico, ok? E fiquei devendo para vocês o que é artigo científico. Então, artigo científico é todo artigo que você for escrever em forma de texto científico, tá? Então, vejam, se você vai escrever uma receita de bolo, 2 ovos, ou um ovo, uma xícara de farinha e 2 colheres de açúcar, se essa receita virar científica, como vocês acham que ela ficaria? Nós vamos ter que colocar o quê? Quantos ml são a xícara de farinha? O ovo é ovo mesmo, porque não tem como ele ser científico de outro jeito, tá? E 2 colheres de açúcar, ok? 2 colheres, nós vamos ter que pesar esse açúcar, tá? Muito bem. O artigo científico, para que ele serve? Ele serve para você falar de um tema com correntes prós e correntes contras, ou seja, com coisas a favor e coisas contra, e debater a sua opinião sempre em terceira pessoa. Isso se for um artigo de humanas, tá? Nos artigos de exatas e de biológicas é mais fácil porque normalmente você vai fazer um experimento e vai explicar como que esse experimento se desenvolveu. Por isso que a gente divide entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Muito bem. Mais um pouquinho aqui para baixo, eu falei também no vídeo passado que plágio era crime, ok? O que é plagiar? É copiar no todo ou em parte obra literária de outro, tirado da internet, de livro, seja lá de onde for, tá? Ó, capitulado no Código Penal Brasileiro. Então, artigo 184, violar direito autoral, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E parágrafo 1º e parágrafo 2º aumentam a pena se você consistir em reprodução por qualquer meio com o intuito de lucro na obra intelectual ou em parte sem autorização expressa do autor de quem o represente. Na mesma pena do parágrafo anterior, incorre quem vende, dispõe, vende, aluga, introduz no país, adquire, oculta, empresta, troca e tem depósito com o intuito de lucro. Ou seja, copiar DVD é crime? Se for com o intuito de lucro, é crime. Se for para você usar, não é crime, ok? É certo? Não, não é certo, tá? Mas, se for para você usar e não ganhar nada com isso, não é crime. Tá bom assim? Mesma coisa baixar filme da internet, baixar música, etc. Se é para você usar, não é crime. Se você obtiver lucro, é crime. Tá certo? Beleza, então. Vamos seguir, então. Vamos falar de referência bibliográfica. O que eu quero minimamente de referência bibliográfica? Eu quero que vocês coloquem o livro que vocês pesquisaram ou o site que vocês pesquisaram. No livro, como que você vai citar esse livro? Você vai colocar o nome do autor, onde o sobrenome vai vir primeiro e o primeiro nome vai vir depois, abreviado. Tá? Então, como é que fica? Fica desse jeito aqui, ó. Azevedo M.A. Ok? Isso aqui é o mínimo que você tem que saber sobre referência bibliográfica, tá bom? Então, olha só, qualquer referência bibliográfica que você for fazer na sua vida, esse daqui é desse jeito que vai se apresentar. Se tiver mais de um autor, você coloca ponto e vírgula e coloca o outro autor aqui. Ah, mas eu pesquisei em 10 livros diferentes. Não interessa, você vai colocar 10 livros diferentes aqui, sempre em ordem alfabética. Ai, professora, mas pelo amor de Deus, vou ter que ficar colocando em ordem alfabética? Não, querido, querida. Você clica aqui, ó, e vem aqui nesse bonitinho aqui, ó, que ele coloca em ordem alfabética para você os parágrafos. Olha lá que bonitinho.
foi em ordem alfabética, meu Azevedo foi lá para cima, tá? Então, ó, nome do autor, nome do livro, tá? Onde ele foi editado, editora, ano de edição e a página de onde você tirou. Ok? A página de onde você tirou. Existe um outro método chamado citação. Quando que eu uso citação, professora? Quando você estiver falando do texto de alguém, tá? Numa outra ocasião, a gente fala sobre citação. Mas olha só que legal. Isso aqui, esse exemplo, eu tirei de um site, tá? Que site foi esse? Esse aqui, ó. lefa.pro.br/textos ABNT. Quem que é essa tal de ABNT, gente? ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fala tudo como que o seu trabalho deve ser feito e ainda fala quais são as medidas de construção civil e infinitas outras coisas, ok? Viu? Eu tirei isso aqui desse site. Tá certo aqui a minha citação desse site? Não, ela não tá certa, não é só isso. Quando você for citar um site da internet, você vai colocar disponível em, vai abrir um colchete, se é que é um colchete que chama isso, não sei se é colchete, e vai fechar e vai colocar, ó, tá vendo que não vai colocar ponto, porque senão vai virar hiperlink? Então, vai dar também não vai dar espaço. Na linha de baixo, você vai colocar o quê? Acessado em data e hora, ok? É desse jeito que você faz a citação de pesquisa da internet. Existem outras formas? Sim, existem outras milhões de formas para milhões de coisas diferentes. Eu vou cobrar nesse momento? Não, eu não vou cobrar nesse momento. O mínimo que eu vou cobrar é isso, tá bom? Vocês perceberam aqui, ó, que a bibliografia não está justificada, tá vendo? A BNT fala que na bibliografia não se justifica, mas eu, como sou uma chata de galocha, quero que vocês justifiquem tudinho para ficar bem lindo. Beleza? Tá, esse aqui ficou bem curtinho, porque eu falei pouco de referência bibliográfica e o mínimo. Espero que esse tenha sido melhor do que o outro. Agora eu vou gravar o outro tudo outra vez. Próximo vídeo, nós vamos falar de como montar a apresentação no PowerPoint, ok? Então, até daqui a pouco.